Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Nós estamos aqui diante dessa câmara para trazer uma leitura da Palavra de Deus aos nossos corações, a qual está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que nos diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Ele era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias e os bons prazeres do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará muito, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe também darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos
e pelos transgressores intercede. Estamos vendo aqui um relato, estamos vendo aqui uma profecia do profeta Isaías, cerca de 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Tudo o que aconteceu com Jesus a partir da sua vida aqui na terra já estava profetizado. Já estava profetizado pelo profeta Isaías, o qual Deus inspirou para trazer essa profecia ao povo. Quando Jesus veio, os profetas já sabiam, e todos que a ouviram essa profecia, ele veio buscar e salvar quem se havia perdido, aos que se havia perdido. Quem se havia perdido? Todos estavam perdidos. Sabemos que nem todos irão crer no Senhor Jesus, nem todos irão ser salvos, porquanto não creram no unigênito Filho de Deus. Mas ele veio, fez a expiação do pecado da humanidade, suficiente para salvar a todos. Porém, nem todos serão salvos. Somente aqueles que crer, aqueles que profundamente no seu coração crê no Senhor Jesus Cristo como Deus encarnado, crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, crê no Senhor Jesus Cristo como o enviado de Deus, como ovelha para ser sacrificado, para derramar o seu sangue, para que através do mesmo pudesse purificar todos que creem. A Bíblia diz aqui, nessa profecia, que todos nós andávamos desgarrado ou desgarrado. Cada um seguia o seu curso, cada um seguia o seu caminho. Cada um seguia a sua própria direção. Mas com a vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus mostrou para nós o caminho certo de segui-lo. Portanto, o próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Respondendo um dos apóstolos, ou aos apóstolos, os quais estavam em dúvida como iria chegar até a Deus. E ele imediatamente respondeu. Alguém perguntou para ele: como nós vamos fazer para ir ao Pai? Mostra-nos o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, se você ainda não crer, está em dúvida a respeito da sua salvação, eu indico a você o caminho. Não é a sua religião. Você pode ser da maior religião do mundo. Você pode ser da melhor religião do mundo. Ela não te levará ao céu. Ela não te levará à salvação. A única religião, que religião, a palavra religião quer dizer religação, é o Senhor Jesus Cristo. Que quando o homem pecou,
todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos foram desligados da glória de Deus. Todos foram desligados, cortados da comunhão com Deus. Através do pecado de nossos pais. Todos nós ficamos desligados de Deus. Mas através do segundo Adão, que é Jesus. O primeiro Adão, o seu pecado fez com que todos que viessem a existir no mundo já nascesse desligado de Deus. O segundo Adão veio para que todos que nascessem ou que tivesse até nascido, tivesse a oportunidade de se religar com Deus. Religar com Deus através do próprio Jesus Cristo. O do Jesus crucificado, do Jesus ressuscitado. Ele morreu, foi levado à cruz do Calvário, morreu, derramou seu sangue e ali ele perdoou os nossos pecados, pecado de todos aqueles que creem. Ali ele garantiu a nossa vida eterna. Quando ele morreu, ele perdoou o nosso pecado. Quando ele ressuscitou, ele nos deu novidade de vida, sim, aqueles que creem. Quando ele derramou o Espírito Santo, ele selou a nossa salvação. Portanto, se você crer no Senhor Jesus, sua salvação, se você tem o Espírito Santo, a sua salvação está garantida. Está garantida, então eu posso fazer qualquer coisa? Não. Se você ou eu fizermos qualquer coisa, se voltarmos à velha natureza, significa que nós não nos convertemos. Significa que nós nunca fomos salvos. Significa que nós nunca fomos transformados. Mas há uma oportunidade. Se você ainda não é transformado por Jesus, se eu ainda me sinto não transformado, há uma chance de buscar o Senhor, depender dEle, viver na dependência dEle, e Ele faz a obra em nossos corações. Portanto, meu amigo, meu irmão, não estou falando aqui de igreja A, de igreja B, eu estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Fique firme na pessoa do Senhor Jesus Cristo, esperando a sua vinda, esperando a nossa ida. Um dia nós vamos sair daqui da terra. Eu não sei se nós vamos sair no arrebatamento da igreja, como diz Paulo, né? Que o Senhor virá nas nuvens do céu com alarido e barulho de trombeta, os anjos tocando trombeta, e ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para buscar todos os seus escolhidos. Ou não sei se nós iremos antes, mas uma coisa nós devemos estar consciente de que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Redentor, é o nosso Rei eterno. E viveremos com Ele para sempre. E que não devamos trocar Jesus por nada. Por nada. Jesus é o ponto central da nossa vida. Jesus é a razão da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Portanto, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava para o seu próprio caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus. O Pai fez cair sobre Jesus a nossa iniquidade. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. E o Senhor, o Pai, agradou moê-lo. Portanto, quando Jesus estava sendo crucificado ali na cruz, ele se sentiu sozinho, porque o Pai virou as costas para ele. Não por causa dele, mas por causa de mim. O meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. E Deus não se compactua com pecado. Foi naquele momento que ele disse: Deus meu, por que me desampara? Ele, naquele momento, Jesus foi desamparado por causa de mim, por causa de você, por causa dos nossos pecados. A partir daquele momento que ele foi crucificado, que ele foi esmagado e que ele morreu, ele foi para a sepultura. Mas o Pai vai lá e ressuscita o Filho, e levanta o Filho, e permita que o Filho, que Jesus, entre em meio ainda por uns dias dos seus discípulos, e ensina a eles como fazer, e de pregue o Evangelho. Para quem der oportunidade, vocês pregam o Evangelho. Vai, prega o Evangelho. Fala com eles do Evangelho. E após 40 dias, Jesus vai ao céu. E após 10 dias que ele estava no céu, ele derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes sobre os crentes. E o Espírito Santo veio para ficar. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, hoje, nós, o povo de Deus, é governado pelo Espírito Santo. O povo de Deus é governado pelo Espírito Santo. Quando nós oramos a Deus, ao Pai, em nome do Filho, o Espírito Santo se encarrega de levar a nossa expressão para o Pai, porque nós não sabemos como orar. O Espírito Santo fala por nós e o Filho intercede por nós. Portanto, que Jesus está intercedendo por você. O Espírito Santo está falando por você e por mim ao Pai. Ele entende a nossa intenção, a nossa linguagem. Que Deus os abençoe. Que Deus fala melhor no meu e no seu coração. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de podermos falar contigo através da tua santa e gloriosa palavra. Que aqueles que ainda não fizeram uma decisão ao teu lado, a ti, possam fazê-lo agora, entregando as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, para a garantia da sua salvação. Portanto, abençoe a todos que possam vir ouvir esse vídeo e ver, e cura aqueles que estão doentes. Cura aqueles que estão doentes. Não vamos mencionar nome, porque cometeria muita injustiça, mas tu conhece cada pessoa que está sofrendo de problema. Cada um tem seus problemas. Enquanto estivermos aqui, teremos problema, mas o Senhor é grande, as nossas vidas está entregue nas tuas mãos, nossos dias está contado nas tuas mãos. Portanto, muito obrigado, Senhor, perdoa o nosso pecado, fortalece a nossa fé, dá-nos inteligência e sabedoria para falar do teu Evangelho. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.